Oi, gente! Estamos aqui de volta para dar início à nossa segunda aula, resumo da segunda aula sobre escatologia, que iniciamos há 2 semanas no Instagram da nossa igreja. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de escatologia. E o que significa escatologia? Só relembrando, a escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos, do tempo do fim, do desfecho da história, é o estudo das últimas coisas. E dentro da escatologia, temos o estudo do livro de Apocalipse. Como eu falei anteriormente, nós não estudamos apenas o livro de Apocalipse, mas estudamos muitos outros livros dos outros profetas, Daniel, Ezequiel, Joel, Isaías. Tem vários profetas que são mencionados no Antigo Testamento, que foram escritos do Antigo Testamento e que no livro de Apocalipse ele se encaixa com o estudo das últimas coisas. Vamos então falar um pouco sobre o livro propriamente dito, que é o livro de Apocalipse. E com o decorrer das aulas do Apocalipse, nós vamos encaixando as outras profecias e os outros livros. O que é importante entender é que Apocalipse, muitas pessoas, quando a gente fala o termo Apocalipse, acha que é uma catástrofe, que é algo de fim de mundo, que é algo ruim, que é destruição. Então as pessoas muitas vezes têm essa ideia de que falar o termo, o tipo Apocalipse, já reporta a algo de caos total, o que não é verdade. Então, Apocalipse nada mais é do que descobrir, revelar. Esse é o significado do nome Apocalipse. Apocalipse significa o quê? Revelação. É a revelação de Jesus Cristo. É onde Apocalipse é nesse livro que o Espírito Santo descortina, abre as cortinas e mostra realmente Cristo glorificado no céu, o cumprimento de seus desígnios na terra, soberanos no mundo. E mostra o desfecho total da história da humanidade. E uma das coisas que a gente vê que o inimigo quer que a gente não leia Apocalipse, que a gente tenha medo do livro de Apocalipse, é porque no livro de Apocalipse mostra o resultado final de todas as coisas, inclusive o destino final de Satanás e de seus demônios. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente sabe que no livro de Apocalipse revela que Deus, ele tem todo o poder, ele tem todo o controle, ele controla tudo na palma da sua mão. E no livro de Apocalipse mostra o destino final de Satanás, que é no lago de fogo e enxofre. E isso ele não quer que a gente veja, ele não quer que a gente saiba dessa situação. Então ele coloca medo para que a gente nem leia o livro de Apocalipse. Apocalipse, na verdade, ele é um livro aberto, ele não é um livro fechado, ele não é um livro selado, e é nesse livro que Deus revela os seus planos e propósitos para a igreja. Ele mostra o destino de Satanás, mostra os propósitos de Deus para a igreja, mostra o nosso destino, mostra onde iremos morar, mostra realmente Jesus glorificado, mostra que Deus é soberano e que controla tudo na palma da sua mão. E esse livro, ele foi escrito pelo apóstolo João, quando ele foi exilado, depois de uma perseguição na época do Império Romano, ele foi exilado na ilha de Patmos, por volta do ano 96 depois de Cristo, mais ou menos nessa época, foi a época que o livro de Apocalipse foi escrito. Alguns teólogos divergem dessa data, dizendo que não seria nessa data, mas a grande maioria concorda que foi por volta do ano 96 depois de Cristo. E nessa época que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, que Deus mandou João escrever, era uma época de muito sofrimento pro apóstolo João. Ele não estava numa Ilhas Maldivas, aproveitando aquele mar cristalino, aquela coisa paradisíaca. Não, ele estava numa ilha prisão. Então era um momento realmente de muita dificuldade, muito sofrimento. E muitas vezes Deus usa determinadas situações na nossa vida também para trazer revelações profundas daquilo que Ele quer para nós. E nós precisamos ter esse discernimento que quando passamos por dificuldades, passamos por lutas, por provações, muitas vezes Deus está nos chamando para um lugar secreto, para que possamos ser sensíveis à voz do Senhor e ouvir aquilo que Deus realmente quer
revelar para nós. E algo que a gente não pode deixar de falar, de contextualizar, é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Estamos nessa época de quarentena, numa época de dificuldade, onde todo mundo praticamente parou. Estamos nas nossas casas, sem ter tanta liberdade de ir e vir, né? Por quê? Porque o governo instituiu, por conta do coronavírus, que nós ficássemos isolados, que devemos ficar nas nossas casas. Muitas pessoas têm detestado. Só que eu digo particularmente que nós, como igreja, como pessoa, nós precisamos sair dessa quarentena muito melhor do que entramos. Por quê? Porque Deus, eu entendo que Deus nos trouxe para um lugar secreto dentro da nossa casa para restaurar os altares. Para restaurar o altar que pertence somente a Ele, dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, na nossa família. É um momento de tratamento de Deus, é um momento onde nós paramos para escutar aquilo que Deus quer para a igreja, porque muitas vezes nos envolvemos tanto no ativismo que não temos tempo. Nós corremos de um lado para o outro e muitas vezes não paramos para escutar realmente aquilo que Deus quer. Então Deus colocou todo mundo dentro de casa, as igrejas estão com as portas fechadas, o templo propriamente dito, só que nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja do Senhor e aonde nós estivermos é a igreja do Senhor. Então Deus, eu até vi uma chargezinha dizendo que era como se Satanás, um desenho de Satanás falando com Deus e ele dizendo, viu, eu fechei todas as igrejas. E aí Deus diz, viu, eu fiz de cada casa uma igreja. Então, depende muito do contexto, da visão, da sua visão com relação àquilo que realmente tem acontecido no dia de hoje, nos dias que estamos vivendo hoje. Então, nós precisamos aproveitar. E nada melhor do que estudarmos escatologia, estudarmos o livro de Apocalipse para entender que mesmo diante de um caos instaurado, mesmo diante da situação que estamos vivendo, Deus tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. E uma coisa que a gente tem que observar no livro de Apocalipse é que tudo que tem escrito aqui nesse livro com relação a Satanás, ao anticristo, a demônios, a todo o poderio das trevas para agir no mundo, sempre tem que existir uma permissão de Deus. Então, quando a gente estuda o livro, a gente vai observar, e eu quero que você, quando estiver lendo, você observe determinadas palavras que diz assim, e foi permitido, e foi-lhe dado por um tempo, quando se refere ao inimigo. Por exemplo, vamos pegar um texto aqui muito característico para vocês entenderem. Exemplo, capítulo 9 de Apocalipse, no versículo 1. Diz assim, a gente vai só pegar, não vou esmiuçar o capítulo 9, mas vou te dar algumas dicas de como a gente consegue vislumbrar que Deus tem o controle. Deus tem todo o poder e o inimigo tem poder, mas Deus tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos do Senhor. E Satanás só tem poder até o limite que Deus dá esse poder para ele. E aí vem capítulo 9, no versículo 1 de Apocalipse, que diz assim, o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aí olha essas palavrinhas. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, foi dado para ele essa chave. Quando a gente vai para o versículo 3, diz assim, da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Aí vem, de novo, a palavrinha mágica. Foi-lhes dado poder como de escorpiões na terra. Aí a gente vai, versículo 5, diz assim, e foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses. Então, eu tô pegando só esses textinhos aqui para que você entenda que o poder que o inimigo tem e o poder que ele exerce nessa terra é tudo permitido pelo Senhor. É Deus quem permite. E se você parar para pensar, quando a gente vai lá para o livro de Jó, no capítulo 1, quando os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, vem Satanás também. A gente pode até abrir Jó, capítulo 1, para você entender o que é que eu estou querendo dizer e ficar claro que o poder é dado a Satanás. Deus é quem dá, quem permite esse poder. Versículo 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e de passear por ela.
O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos, a ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob teu poder. Apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, lá no Antigo Testamento, no livro de Jó, fala que Satanás vai diante de Deus e argumenta em relação a Jó. E Deus dá permissão a Satanás para tocar em tudo que ele tem, exceto na vida dele, para não tirar a vida dele. Então, nesse texto, nós, quando pegamos também Apocalipse, nós entendemos que Deus dá permissão para o inimigo agir. Ou seja, no livro de Apocalipse mostra claramente que o poder do inimigo vai até onde Deus permite. E a sua vida também está nas mãos do Senhor. E que você se segure nessa palavra, creia que nada, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça que não seja permitido por Deus. Então Deus tem o controle da sua vida nas suas mãos. Basta que você abra seu coração, entenda o propósito de Deus para tudo aquilo que Ele tem a fazer na sua vida. Amém? Então, isso foi só um adendo que eu quis dar em relação ao livro de Apocalipse, quando você for ler e passar a marcar na sua Bíblia, quando diz, foi-lhe dado poder, foi-lhe permitido por um tempo, foi isso. Sempre tem essa palavra quando mostra o poder do inimigo. E aí você vai ter convicção de que tudo está nas mãos do Senhor. Amém? Então, o livro de Apocalipse, a gente vai ler o capítulo 1. Hoje vai ser o estudo do capítulo 1 de Apocalipse. E nós vamos, logo nos primeiros versículos, nós vamos entender para quem foi escrito, o porquê foi escrito, que existe uma bem-aventurança em ler esse livro. E nós vamos entender logo no início do livro. Você vai ver como é claro. Diz assim, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João. Então, no primeiro versículo, a gente já entende que o livro de Apocalipse é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Diz logo assim, revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse é a revelação da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? E aí diz, qual o propósito do livro? Nesse mesmo versículo já diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E fala também quem foi que escreveu o livro. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João. E aí vem o versículo 2, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o tema do livro é a revelação da pessoa de Jesus. O propósito desse livro é para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, é um livro de encorajamento, é um livro de advertência, tanto para os cristãos quanto para os descrentes. Encorajamento para os cristãos, advertência tanto para cristãos quanto para descrentes. É um livro de exortação muito forte. É um livro que contém tanto linguagem simbólica como linguagem literal. Porque quando a gente lê Apocalipse, a gente vê que existem muitos símbolos, muitas referências que você precisa entender como que a palavra de Deus se porta por toda a história, em todos os livros. Deus muitas vezes usa situações para explicar uma outra situação. Por exemplo, Jesus falou do joio, do trigo, Jesus falou em parábolas, Jesus falou da dracma perdida, Jesus falou das 10 virgens. Sempre ele usa uma simbologia, ele usa uma referência, ele usa algo para demonstrar aquilo que ele quer falar com a sua igreja, para trazer clareza. E o livro de Apocalipse, quando nós estudamos, nós entendemos
e vimos em algumas pesquisas que nós fizemos que essa questão simbólica também se trata por João estar vivendo numa época de perseguição romana, o exército romano era muito forte, muito pesado, e João escreveu e muitas coisas ele se referiu com simbologia que os romanos não entendessem, mas que era uma linguagem clara para a igreja. Então, o livro de Apocalipse, ele tem símbolos, mas ele é um livro também com entendimento literal das coisas, ok? E esse livro tem também uma bem-aventurança, ou seja, versículo 3 diz assim: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando a gente lê isso, aí nós entendemos o porquê que o inimigo não quer que nós venhamos a ler, a estudar o livro de Apocalipse. Porque aqui diz, bem-aventurados os que leem, somos bem-aventurados. Existe uma bem-aventurança para aqueles que leem e também para os que ouvem as palavras escritas nesse livro. Por quê? Porque é um livro de exortação, é um livro que traz responsabilidade sobre a igreja, é um livro que mostra com clareza Jesus em toda a sua glória e mostra o destino final de Satanás e mostra a eternidade, mostra o fim de todas as coisas. É um livro simplesmente maravilhoso. E aí, continuando, nós também vamos ler o versículo a partir do versículo 4. Porque o livro de Apocalipse, ele foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. E aqui ele fala muito claro. Olha só, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele fala aqui que foi escrito às 7 igrejas que estão na Ásia e fala quem mandou escrever. Tanto é que ele diz assim, graça a vós da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos, ou seja, não é que existe 7 Espíritos Santos, não é isso. 7 é um número que muitas pessoas dizem, é um número perfeito. Não, não significa perfeição, significa completude, plenitude, é um número completo. Então é um número íntegro, entendeu? Então, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos. Ou seja, Jesus foi o primeiro que ressuscitou e está vivo, e é por isso que nós temos relacionamento com Jesus, porque Jesus está vivo. Ele vive para todo o sempre. Jesus está vivo. E nós nos relacionamos com pessoas vivas, não com pessoas mortas. Então, ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. E ainda completa, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando nós vamos ler esse livro, estudar o Apocalipse, nós precisamos entender que a revelação de Jesus Cristo, quem ele é, o poder que ele tem, o que ele fez por nós, isso é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. E nós não podemos desassociar esse livro da pessoa de Jesus. É impossível. E aí continua, que ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí vem o versículo 7 que diz, ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega, Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. E isso significa o quê? Que ele é o início e o fim, ele completa tudo. Tudo subsiste por causa dele, tudo é filtrado nele, é firmado nele. Então não existe nada
fora dele. Ele é tudo, ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é eterno. Amém? E aqui diz, versículo 9: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui João já afirma que ele foi perseguido, que ele estava nessa ilha por causa do testemunho que ele havia dado a respeito de Cristo. Versículo 10. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Quero abrir outro parênteses aqui, que tem coisas que João viu, que João ouviu, que ele não conseguia colocar em palavras aquilo, porque ele nunca tinha visto algo semelhante. Ele nunca tinha visto algo igual. Então, nós precisamos também ficar atentos às palavrinhas tipo como essa, como. Ele fala aqui, no dia do Senhor me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, ou seja, semelhante ou parecida com a voz de trombeta. Era algo tão estrondoso, tão alto, tão forte, que ele não tinha com o que comparar, ele não sabia comparar, e ele compara como se fosse uma voz de trombeta, algo muito forte, muito alto, com muita autoridade. E aí ele diz, versículo 11, que dizia, escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, Jesus dá uma palavra muito direta e diz, pega, escreve no livro tudo que você está vendo. Escreve para as 7 igrejas, que são as igrejas da Ásia, essas que eu falei, essas 7 igrejas. E aí continua, versículo 12. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. João começa a falar do que ele estava vendo. Aqui ele estava vendo, tendo uma visão de Jesus glorificado. É interessante porque nós sempre temos a imagem de Isaías 53, do Jesus sofredor, né? Nenhuma beleza havia nele para que nos agradasse. Então não existia naquele texto de Isaías 53, eu acho até que a gente pode também abrir, só para a gente fazer uma comparação com esse texto de Apocalipse capítulo 1. Em Isaías 53, nós vemos o Jesus terreno, vamos dizer assim, quando Jesus abre mão de toda a sua glória para se sujeitar à natureza humana, se sujeitar a vir no ventre de uma mulher e se submeter à lei do tempo, à natureza, a todo o propósito que a gente vive na Terra. Jesus abriu mão de sua glória e veio e se submeteu à natureza humana, veio em carne. Aqui Isaías 53 fala exatamente disso. E em contraste com Apocalipse capítulo 1, que fala de Jesus glorificado. Então vamos ler um e outro para você ter clareza com relação a isso. Isaías 53 diz o seguinte: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado para o matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor,
E a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53 fala do sofrimento de Jesus. Fala do Jesus que deixou sua glória e se submeteu a tudo isso para morrer por nós, como uma ovelha que vai para o matadouro. E as suas feridas, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados, nós fomos restaurados. Esse trecho da palavra é tremendo. E quando nós comparamos aqui com Apocalipse 1, fica mais maravilhoso ainda, porque aqui mostra Jesus na sua glória. João, ele tinha essa visão de Jesus, do Isaías 53. Ele viveu com Jesus aqui na terra, ele caminhou com Jesus, ele viu o sofrimento de Jesus, foi até a cruz, viu tudo aquilo que Jesus passou, todo esse sofrimento. João viu toda essa situação de Jesus, ele acompanhou tudo que Jesus viveu aqui na terra. E tem um momento muito interessante, que é quando Jesus chama à parte Pedro, Tiago e João, leva para o Monte da Transfiguração, quando Jesus mostra um pouco da sua glória ali, quando ele é transfigurado diante desses três apóstolos, né? Quando Deus fala e diz: esse é o meu filho amado, onde está Elias e Moisés junto com Jesus naquele monte. E agora João está tendo uma visão de Jesus totalmente glorificado no céu. E é quando ele vê, e ele diz assim, versículo 12: Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. É interessante a gente ver essa situação aqui quando diz que ele andava no meio dos candelabros e via alguém semelhante a um ser humano, vestido uma túnica longa com a faixa de ouro no peito. Esse versículo 13, ele retrata muito bem Jesus como sumo sacerdote, como juiz, como rei. Alguém que tem honra e autoridade. Essa veste longa com cinto na altura do peito é muito característico de sacerdote, juiz e rei. Então Jesus estava se mostrando a João em toda a sua glória, com todo o poder que ele tem. E aí continua: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Ou seja, isso representa divindade. Cabelos brancos representa a eternidade, olhos como chamas de fogo representa onisciência, ou seja, permite que ele julgue com justiça, que ele tenha todo o conhecimento. Esse olhos como chamas de fogo que prescruta todas as coisas. Então João está vendo Jesus como juiz, como rei, como sacerdote, que tem eternidade, que tem onisciência, que é um dos atributos de Deus, né? Que conhece todas as coisas, julga com justiça. E continua: seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Olha como tem o como aqui. Eram como chamas de fogo, eram como refinado em uma fornalha, eram como voz de muitas águas. Tem o como porque João vai tentando ver coisas semelhantes, palavras semelhantes para descrever aquilo que ele estava enxergando. E quando fala que os seus pés eram parecidos com
metal brilhante, ou seja, como bronze polido, sugere também julgamento, pois o bronze nas escrituras tem o significado de espírito de julgamento. Quando a gente se reporta ao Antigo Testamento, no tabernáculo, o altar de bronze, onde o sacrifício pelo pecado era consumido pelo fogo. Então, essa questão do bronze polido, como metal polido, reporta a julgamento também de Deus. E a gente tem muito que entender a questão da simbologia bíblica. E continuando, fala que era uma voz como de muitas águas, uma voz de muitas águas, ou seja, uma voz poderosa, uma voz cheia, uma voz com muito barulho. Quando você pensa em muitas águas, você pensa numa cachoeira, você pensa no mar, você pensa naquela correnteza. É muito barulho, é uma voz extremamente poderosa que enche o ambiente. E aí ele continua, versículo 16. Na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. E aí ele vem, na mão direita segurava 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Quando a gente olha para esse versículo, a primeira coisa que a gente lembra é Hebreus capítulo 4. Que fala, vamos lá para Hebreus capítulo 4, você vai ver que fala sobre a palavra de Deus. Diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É tremendo, porque quando a gente vai lendo, se a gente conhece a palavra, na mesma hora a mente da gente já reporta. Deus traz à memória aquilo que a gente já leu, aquilo que a gente já estudou, aquilo que a gente já viu na palavra. Como eu falei, a palavra, ela se explica, ela vai se completando, ela vai se encaixando. E aqui quando fala que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, é o que? É a palavra. É a palavra que é muito direta. Jesus vem, luta e vence seus inimigos usando a palavra. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus corta dos 2 lados. É tremendo, é maravilhoso, é sim, inexplicável nós estudarmos esse livro de Apocalipse. Você pode ver, a gente está no primeiro capítulo e olha quanta coisa já a gente consegue discernir apenas lendo e estudando versículos paralelos. Ele fala também sobre as 7 estrelas na mão direita. Como eu falei, o livro de Apocalipse ele tem muitos símbolos. E muitas vezes, dentro do próprio livro, esses símbolos são explicados. Eu vou voltar nesse versículo daqui a pouco, porque você vai ver que ele mesmo se explica, ok? Com relação à questão das 7 estrelas. E vem aqui no versículo, ainda no 16, diz: seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Ou seja, um rosto resplandecente. O ser humano não consegue contemplar. Também revela julgamento. O que é que a gente vê que a palavra fala? Que Jesus era a brilhante estrela da manhã. Fala sobre o poder do brilho do rosto de Jesus, que muitas vezes a gente não consegue contemplar. E revela o que? Justamente julgamento. Versículo 17. João diz: quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. É tremendo isso, gente, porque a gente vê situações semelhantes. No livro de Daniel também, quando Deus deu uma revelação para Daniel, ele caiu como morto. Caiu como morto, porque diante daquela revelação da glória de Deus, ele não conseguia se sustentar em pé. E aí ele cai como morto. Aqui com João, a mesma coisa. Ele diz: caí aos seus pés como se estivesse morto. Ou seja, a força se esvai. Porque o ser humano, o nosso corpo, não consegue encarar a santidade de Deus. Não consegue contemplar a santidade de Deus. Porque nós temos um corpo corruptível.
como eu falei na aula passada, esse corpo precisa ser completamente transformado para poder chegar diante do Senhor e viver eternamente com Ele. Nós precisamos ter o corpo transformado. Enquanto isso, a nossa carne não aguenta. Foi o que aconteceu com João. Mas é lindo como Jesus trata, Jesus se identifica, Jesus ele tem identificação conosco. E até tem um versículo num dos evangelhos que eu não me recordo agora, mas Jesus diz assim, ele bem sabia o que era o homem, porque ele estava sujeito à natureza humana. Ele sabia bem o que era ser homem, o que era ter a natureza humana. Então ele se identifica conosco, apesar de não ter pecado. E aí ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Lá no versículo 8 ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Aqui ele diz, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, tudo começa com ele, tudo termina com ele, tudo subsiste nele. Versículo 18, eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. E isso é assim, é simplesmente tremendo. Quando a gente pega aqui, quando ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno, significa o quê? Se ele tem as chaves, é ele quem controla o resultado final. É ele quem controla tudo. Ele tem as chaves. Quando você tem a chave de uma porta, de uma casa, você controla aquela casa. Você tem autoridade para entrar e sair. E Jesus tem as chaves da morte e do inferno nas mãos dele. O controle é dele, não é do inimigo. O controle é dele. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso por tudo. Tudo, 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 tudo. E aí vem versículo 19. Portanto, aí vem uma ordem de Jesus para João. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois desta. Ou seja, a gente vê que o livro de Apocalipse, nesse versículo aqui, ele é dividido em 3 partes. As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que depois desta hão de acontecer. Ou seja, as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois desta. Então o livro de Apocalipse ele é dividido em 3 partes e nós precisamos ler entendendo essa divisão, que fica muito claro para nós. As coisas que viste refere-se ao capítulo 1. As coisas que são refere-se ao capítulo 2 e ao capítulo 3, que são as cartas às igrejas. E as coisas que depois desta hão de acontecer, ou seja, as coisas futuras, inicia-se no capítulo 4 e vai até o capítulo 22. Quando a gente lê Apocalipse, bote na sua cabeça que você tem que ter essa visão. As coisas que viste, ele estava vendo isso. Ele estava vendo Jesus glorificado, ele estava vendo toda essa situação que ele estava passando. As coisas que são as cartas que ele escreve para as igrejas, porque são 7 igrejas e eram realmente igrejas que já existiam na época, eram igrejas reais, igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Então são igrejas que na época já existiam e cada igreja tinha a sua característica, realmente era a característica daquela igreja. Só que quando a gente estuda as igrejas, existe 2 referências para as igrejas. Eram as características daquela igreja, daquela comunidade realmente. E muitos teólogos, quando estudam, muitos teólogos escatologistas, vamos dizer assim, eles também entendem que cada igreja representa uma fase da história da igreja durante os séculos. E aí a gente vai aprofundar melhor com o decorrer das aulas. Mas vamos lá. Então, nesse versículo 19 ele diz, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois desta. E aí vem o versículo 20, aquilo que eu disse, que o Apocalipse ele tem símbolos e que muitas vezes esses símbolos são explicados dentro do próprio livro. E ele fala,
este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. Porque aqui no versículo 13 diz assim: e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Então ele fala dos candelabros, que Jesus andava no meio dos candelabros, e fala das 7 estrelas na mão direita do Senhor. Ou seja, este é o mistério das 7 estrelas que é visto na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, os candelabros, quando diz Jesus andando no meio dos candelabros, é Jesus andando no meio das igrejas. Certo? E quando fala 7 estrelas que viste na minha mão direita, as 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas. Existe uma linha que diz que esses anjos das 7 igrejas eram os pastores, os líderes de cada igreja. Ou seja, os pastores, os líderes das igrejas estão na palma direita, na mão do Senhor, na sua palma da mão direita. Ou seja, tudo está no controle de Deus. E isso é tremendo também, quando fala que são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, está o controle das mãos do Senhor. Então, o livro de Apocalipse, a gente vê nessa situação aqui, desse capítulo primeiro, que fala de Jesus, fala do Jesus glorificado. João tinha visto Jesus na terra, e agora ele estava vendo Jesus em toda a sua glória no céu. É tremendo isso, é maravilhoso, porque ele tem uma visão aberta de quem Jesus é, com todo o seu poderio, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com tudo o que ele havia aberto mão para se submeter à humanidade. E agora não, ele veio ao mundo, ele se submeteu, foi obediente, como a palavra diz, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E tem um versículo, um texto muito interessante, que eu gosto muito, eu acho lindo esse texto, Hebreus. A gente vai ler alguns textos só para complementar esse capítulo primeiro de Apocalipse. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o 12. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. É tremendo isso, gente. O livro de Hebreus diz assim, antes Deus usou profetas para falar, mas agora, nesses últimos dias, Deus está usando o próprio Filho, o herdeiro de todas as coisas. Aí ele fala, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E quando você pega isso e pega Apocalipse 1, que fala que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, aqui diz, ó, ele é o resplendor da glória de Deus. A gente viu aqui Jesus resplandecente como o sol, com a luz brilhante, e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E aí continua, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Gente, é lindo falando de Jesus esse texto.
E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Quando a gente pega esse texto de Hebreus, compara com Apocalipse 1, tudo fica muito claro. Jesus, o Filho, a resplandecente estrela da manhã, a expressão exata do ser de Deus, a expressão exata do seu ser, Hebreus fala. E tem também Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim, até o 23. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando a gente pega esse texto, compara com Apocalipse 1, a gente vê, ele é o princípio, e aqui ele fala, no versículo, 17. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele é o princípio. Aqui, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos. Aqui a gente também leu, versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Tudo vai se encaixando, tudo tem sintonia. E aí ele fala, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Plenitude é algo completo, é algo que se completou, é algo que se consolidou. É tremendo, gente. Nós precisamos realmente conhecer a palavra de Deus. E quando a gente lê com a clareza que o Espírito Santo nos traz, isso traz revelação de quem Deus é, do que Ele fez por nós, qual é o nosso destino, a segurança que nós temos, porque nós não somos órfãos, nós temos um pai que olha por nós, um pai que tem todo o controle nas suas mãos. A sua vida não está fora do controle de Deus. Que a ansiedade que está no seu coração não venha proliferar, mas que você venha e tenha segurança em Cristo de que tudo, absolutamente tudo está no controle das mãos do Senhor. Amém? E para completar, Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Gente, é sobrenatural. Sobrenatural. E aí continua, versículo 13 até o 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades,
fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E aí quando a gente pega esse texto aqui, que diz que ele tem as chaves da morte e do inferno, tudo está sujeito a ele, tudo. Sua vida está sujeita a ele, principados e potestades estão sujeitos a ele. Todo o poderio da terra, reis, presidentes, governos, tudo está sujeito ao Senhor Jesus Cristo. Tudo, absolutamente tudo. E aqui a gente termina o capítulo 1 e nós vamos iniciar apenas a carta de Éfeso para finalizar essa aula de hoje.